Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é a Bíblia? O que são as Escrituras? Mas antes que eu comece, deixe o seu like, se inscreva no canal para você estar recebendo mais vídeos. Compartilhe com alguém esse tema, tá certo? Eu já tenho aí mais ou menos uma média de uns 60 vídeos postados, né, com diversos temas, tá bom? E de repente pode ser que tenha alguém aí precisando. Então vamos lá? De forma resumida, como eu já tenho feito em outros vídeos, com outros temas, tá certo? E aí à medida em que a gente vai postando, e se as pessoas quiserem saber um pouco mais, aí nós falaremos um pouco mais a respeito do tema, ok? Então vamos lá. A pergunta é: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia Sagrada? O que são as Escrituras? Vamos lá? A palavra Bíblia vem do latim e do grego e significa livro. Um nome apropriado, já que a Bíblia é o livro para todas as pessoas de todos os tempos. É um livro sem igual. Dentro dessa sua classe, dentro da classe da literatura, é ímpar. Não há nada igual, nada parecido, tá certo? Então vamos lá. Em sua composição, são 66 livros. 66 livros que fazem parte da Bíblia. Eles incluem livros da lei, tais como Levítico, Deuteronômio, livros históricos, tais como Esdras, Atos, livros de poesia, tais como Salmos e Eclesiastes, livro de profecia, tais como Isaías, Apocalipse, biografias, tais como Mateus e João, epístolas, tais como cartas formais, tais como Tito e Hebreus, dando aqui um exemplo, um resumo, tá certo? E o que é a Bíblia com relação aos seus autores? Com relação aos seus autores, cerca de 40 autores diferentes, humanos, gente igual a mim e você, escreveram a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ela foi escrita durante um período de 1500 anos, tá certo? Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, pastores e médicos, dentre outros. De toda essa diversidade surge uma unidade incrível, com temas em comum por todo o seu percurso. Tá? Então que isso fique bem claro. Dentro dessa adversidade, dentro dessa unidade, desse contexto, a Bíblia ela é ímpar em sua classe. Vamos lá. A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor, Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, segundo a Timóteo 3,16. Segundo a Timóteo 3,16. Ok? Os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem. E o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus. Salmos 12:6, 2 de Pedro 1:21. Então, se você voltar depois do vídeo, você vai poder conferir isso aí na sua Bíblia, tá? Estou te incentivando, você que gosta de estudar, você que gosta de observar, de ler, então tá perfeito. O que é a Bíblia quanto às suas divisões, quanto à separação e o ajuntamento desses livros? Será que eles estão em ordem cronológica ou não? Como é que eles estão? Vamos observar? A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. Deu para entender? A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Velho Testamento descreve a fundação, a preservação da nação de Israel. Tá?
Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Vamos ver. Gênesis 12, 2 e 3 está falando sobre essa passagem que eu citei. Tá certo? Uma vez que Israel tinha sido estabelecido como nação, Deus fez surgir uma família naquela nação ou através dela para vir ao mundo, ao qual viria através de quem? Davi. Salmos 89, 3 e 4. Então, da família de Davi que surgiu o homem prometido, que nos traria o Messias, o enviado, a bênção prometida. Isaías 11, de 1 a 10, você vai ler e entender melhor o que estou falando. E o Novo Testamento? O Novo Testamento detalha a vinda desse homem prometido, desse Messias, do Salvador. Seu nome era e é Jesus. Ele cumpriu as promessas do Velho Testamento por vir uma vida perfeita ou por viver dessa forma. Então ele se fez cumprir. O Velho Testamento ele se cumpriu, ele se fez cumprir. Ele é a divisão do Velho e do Novo. Tá certo? Para morrer por nós, sendo Salvador e ressuscitar dentre os mortos, como assim o fez. O que é a Bíblia no papel do personagem? O que é a Bíblia no papel principal? Qual o seu personagem? Qual a chave bíblica? De quem nós estamos falando? Então vamos lá. Jesus é o personagem bíblico principal. O livro inteiro é sobre ele. Se você for analisar, nas passagens de contexto, você vai observar Jesus. Ele é mais que um homem. Ele é Deus em carne, encarnado, o verbo que se fez carne e tomou a forma de homem. Então, o verbo encarnado. Então, a sua vinda foi um evento mais importante de toda a história, de todo o mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro, compreensível e fiel do que ele é. Para que ele veio. Entendeu? Qual a sua missão? E como é Deus? Então, como seria o Senhor? Ele é Jesus. Jesus é Deus na forma humana. João 1,14 e 14,9. Se você pegar essa passagem, vai estar falando sobre Jesus, o Deus homem. Tá certo? Então, ele não perdeu a sua essência. Ele tomou a forma humana do ser, mas ele não perdeu a sua essência. Ok? Vamos lá. O que é a Bíblia? Um curto resumo do que é a Bíblia. Ou biblion, quer dizer, livros, né? Vamos lá. Deus criou o homem e colocou em um ambiente perfeito. No entanto, o homem se rebelou contra Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele. Tudo aquilo que Deus já havia preparado. Deus colocou o mundo sob uma maldição por causa do pecado, por causa da transgressão imediata. E isso aconteceu na vida de Adão e Eva. Tá? Então Deus tem um plano, tinha e tem um plano para restaurar a criação em sua origem, em sua glória original, principal, no plano A de Deus, se é que podemos usar assim. Como parte desse plano de redenção, Deus chamou Abraão para sair da Babilônia e ir para Canaã. Então ele chamou Abraão para sair da Babilônia e ir para Canaã. Mais ou menos 2000 anos antes, 2000 anos a ser. Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e a seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através de seus descendentes, a família de Israel. E migrou de Canaã ao Egito, onde eles passaram a ser uma nação. Mais ou menos a 1500 a.C., ou 1400 AC, Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob uma direção de quem? Moisés. Vamos lá. O que aconteceu nessa mudança, nessa passagem?
para a terra prometida. O que aconteceu? Moisés começou a guiar o seu povo, a guiar o povo de Deus. E o que aconteceu? Ele fez ali com Israel a questão das leis. Ele fez ali para com Israel uma aliança, um testamento. Então Deus deixou através de Moisés, Deus deixou tudo isso. Deus foi escrevendo nessas tábuas com o seu próprio dedo as leis que era para Israel. Ele criou ali toda uma condição para que Israel tivesse saindo do Egito e passando o êxodo, atravessando o êxodo para chegar à terra prometida. Então vamos lá. Se eles permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações ao redor, então iriam prosperar. Se eles abandonassem a Deus e seguissem outros deuses, seus ídolos, as suas imagens, então Deus iria destruir aquela nação. Então é bastante sério isso, Deus falando no Velho Testamento. Mais ou menos há 400 anos depois, os reinos de Davi e seu filho Salomão, Israel solicitou um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e Salomão uma descendência deles, ou através deles, que iria reinar, ou que traria um reino eterno, da linhagem de Davi. Tá certo? Então vamos lá. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As 10 tribos do norte se chamaria de Israel. E eles duraram mais ou menos 200 anos até que Deus os julgou por idolatria. Então esse povo viveu ali nesse período e Deus os trouxe um julgamento por causa da idolatria. A Síria levou Israel cativo mais ou menos 721 anos antes de Cristo, levou cativo ao cativeiro por causa da desobediência, da idolatria. Então o que aconteceu? Então, dessas duas tribos, no caso Israel, agora a outra tribo. Qual seria chamado o nome da outra tribo? Judá. Que eles teriam uma duração aí por um tempo. Mais ou menos aí na faixa dos 200 anos também. Essa é a média aproximada. E Deus também os levou cativo ao cativeiro por causa de desobediência, tanto uma tribo quanto a outra. Mais ou menos 70 anos depois, Deus graciosamente trouxe o restante dos cativos de volta para a sua própria terra. Jerusalém, a capital, foi reconstruída mais ou menos 444 a.C. ou AC. E Israel, mais uma vez, estabeleceu sua identidade nacional. Desta forma, o Velho Testamento termina. Então, a partir daí, é que muda, começa um novo tratado, uma nova aliança, um novo termo. Então, vamos lá. O Novo Testamento começa mais ou menos 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo, em Judá. Jesus era o descendente prometido a Abraão e Davi. Aquele que iria reinar, aquele que iria cumprir, aquele que estaria estabelecendo uma nova ordem, agora de uma nova aliança, uma nova promessa, um novo termo de tratado. Então o que aconteceu? Deus iria restaurar a criação. Jesus fielmente completou a sua tarefa, ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para toda a nova aliança, para o Novo Testamento. Todo aquele que tem fé em Cristo vai ser salvo do pecado e viver eternamente. Todo aquele que crê que tudo isso é verdadeiro, que Deus deixou para nós, esse será salvo. Independente de qualquer coisa, porque Deus já fez todas as coisas, já prometeu o que ele tinha que fazer e fez todas as coisas. Ele havia prometido e cumpriu, concluiu, consumou tudo aquilo que já haviam tratado entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, os três. Depois da sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos para anunciar a nova vida, um novo poder de salvação em todos os lugares. Então os discípulos de Jesus saíram para todas as direções, anunciando as boas novas de salvação por intermédio de Cristo.
ali na Ásia Menor, Grécia, Império Romano. O Novo Testamento termina com a profecia do retorno de Jesus para julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Então, basicamente é isso, o resumo deste tema. E qual foi o tema de hoje? O que é a Bíblia? Tá bom, meu querido, minha querida? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até um próximo vídeo.